Muito boa noite, amigo rubro-negro, amiga rubro-negra, ou bom dia, não sei exatamente que hora você está vendo esse vídeo, né? Pode ser que já tenha passado a meia-noite. Vou começar esse pós-jogo de Flamengo e Vasco dizendo que eu tô muito revoltado com o time do Flamengo. O que aconteceu hoje é desrespeitoso, é vergonhoso o que aconteceu hoje, tá? Um desrespeito ao torcedor e ao profissional, o torcedor e profissional, aqueles que vão ao Maracanã. Você não pode ir ao banheiro, você não pode abaixar sua cabeça para fazer uma anotação, porque é sempre gol do Flamengo. É vergonhoso isso. Não respeitam o nosso tempo de comemorar, já vai e faz outro gol, e aí fica parecendo que tá jogando contra ninguém do outro lado. Isso é um desrespeito do time do Flamengo. Meu Deus do céu, 4-1, hein? 4-1, jogamos apenas 40 minutos suficientes para acabar com o Vasco da Gama e mostrar de fato o jogo de hoje transparece, ele expõe, ele deixa claríssimo a diferença de um time de Série A contra um time que está indo aí para sua quinta passagem pela Série B, um time que já foi grande, um time que já foi um grande adversário do futebol carioca, hoje em dia um time que não é nada além de uma piada, como é o Vasco da Gama. O futebol do Vasco da Gama hoje é a prova viva de que não adianta SAF, não adianta investimento se você não sabe o que você está fazendo. O time do Vasco da Gama é horroroso, os caras não conseguem acertar meio passe e o Flamengo fez o papel dele. Quando você pega um adversário frágil, como nós pegamos times pequenos esse ano, exemplo do Maringá, quando você pega um time pequeno, como o Flamengo pegou hoje, você vai lá e passa por cima, é o que tem que ser feito. O Flamengo literalmente passou por cima, atropelou o Vasco da Gama, não deixou o Vasco da Gama sequer brincar de futebol hoje. Foi vergonhosa a diferença, de fato, com guardados todos os meus exageros aqui, que poderiam ser exageros, mas hoje eles são bem verdadeiros. É uma discrepância de Davi e Golias sem o charme romântico da história da Bíblia, onde o gigante perde, né? Aqui na prática, o gigante não perde, o gigante mostra o que se faz contra times pequenos, você passa por cima. Amigos e amigas, o Flamengo começou o jogo e durante os primeiros 5 minutos o Vasco foi bem. E o Pedrinho usou isso como argumento no final do jogo, que o Vasco da Gama foi muito bem no início do jogo. Foi ótimo. Primeiro tempo teve 45 minutos, foi 4-0 pro Flamengo. Foi muito bem o Vasco. Foi muito bem o Vasco da Gama. Eu acho que o torcedor terminou orgulhoso, saiu de cabeça erguida do Maracanã, né? Porque o Pedrinho disse que o Vasco foi bem no primeiro tempo. Foi ótimo. Foi muito bom, Pedrinho. Irmão, a verdade é que foram 5 minutos do Vasco da Gama tentando jogar, mas sem criar absolutamente nada. E é isso. Foram 5 minutos que o Vasco tentou trocar 5 passes e nada além disso. Depois o Flamengo, nos outros 40 minutos do primeiro tempo, passou por cima, começando com um golaço do Eric Pulgar. Já faço aqui um parênteses absurdo pro Pulgar, um espetáculo de jogo, mais uma vez, mais uma partida segura, consistente e, para além de segura e consistente hoje, uma partida genial do Pulgar. Eu cantava pedra aqui há 2 semanas atrás, quando o Flamengo estava com dificuldade, a gente estava chamando o Flamengo de arame liso, porque ele tinha a posse de bola, ele dominava o jogo, mas não chegava no gol adversário, e eu cobrava, eu pedia mais do Pulgar nesse lugar, porque os passes do Pulgar já vinham muito bem, né? As bolas entre linhas, o desmarque, etc., o desmarcar do Pulgar era muito qualificado já, tudo isso estava funcionando, Pulgar já vem sendo um jogador de destaque do Flamengo, porém, eu falava que nos DVDs que nós assistimos do Eric Pulgar, ele era um baita de um finalizador de fora da área, falava isso há 15 dias. Se você pegar os meus vídeos da semana retrasada, eu falava exatamente isso, estava faltando o Flamengo, na dificuldade de adversários que jogam fechados, achar um espaço para finalizar de fora da área. E o Pulgar hoje achou, conseguiu finalizar, e não é um chute qualquer. Ele pega, ele ergue a cabeça e ele dá um tapa, tira do goleiro, fazendo um golaço do Eric Pulgar, e graças a Deus, porque bota o Pulgar no lugar que ele tem que estar. Hoje o Flamengo tem Pulgar e mais 10. Dane-se, quem vai estar com ele ali, não sei. O Pulgar não sai mais. O Pulgar é hoje titular absolutíssimo, tá? Absolutíssimo. A titularidade do Eric Pulgar é inquestionável. Aí o Flamengo consegue seguir pressionando o Vasco da Gama com muita facilidade, repito de novo, é o disparate vergonhoso
o torcedor do Vasco da Gama precisa, se tivesse um pingo de noção, o torcedor do Vasco da Gama estaria brigando para que o Vasco da Gama tentasse fugir da zona de rebaixamento, porque o caminho para o Vasco da Gama, esse Vasco que a gente está vendo aí hoje, chega a ser difícil até de fazer piada com os caras, porque o momento deles realmente é mais uma temporada podendo ir para a Série B mais uma vez, e isso acabando com a história de um time que já foi, repito, grande e que hoje não é mais. É vergonhoso o Vasco da Gama entrando em campo e jogando bola. Pode trocar peça, pode trocar o que for, pode trocar treinador. Tá tudo errado lá. Mas é um problema deles e o Flamengo vai lá e faz 2-0 num lance de extrema inteligência do Arrascaeta. Arrascaeta num lance de extrema inteligência, dá um cortezinho. Tava nervoso o Arrascaeta no jogo, tava tenso, né? Você vê o nervosismo nele. O cara joga, bicho. Parece que ele tá brincando. O Arrascaeta, ele parece que ele tá de sacanagem. Ele parece estar de sacanagem. Ele com uma tranquilidade dá o corte, gira pra lá, gira pra cá, ergue a cabeça. Ele vê o Gerson chegando no meio de 4 zagueiros do Vasco, todos, cada um encaixado com ninguém na sobra, uma marcação, erro de marcação do Vasco da Gama. O Arrascaeta tranquilo, bota a bola no meio da área, o Gerson chega cabeceando também tranquilo. O Gerson brincou, posicionou o corpo, virou, ajeitou, fez o ajuste, fez todo o movimento corporal de cabeçou tão perfeitinho, porque não tinha ninguém. Cara, uma tranquilidade do Arrascaeta, uma tranquilidade do Gerson. E falei do Arrascaeta, mas falo do Gerson, um primeiro tempo espetacular também do Gerson. Obviamente o Gerson tem um pouco mais de dificuldade física, então você vê no segundo tempo a queda, não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez, o Gerson vem caindo no segundo tempo, mas o primeiro tempo do Gerson, mais uma vez, é um primeiro tempo de tirar o chapéu. Muito bem, graças ao Thiago Maia também e ao Pulgar, graças a esse encaixe de marcação dos dois, o Gerson vai cada vez mais sobrando para a parte criativa, junto com a Arrascaeta. Arrascaeta e Gerson vão ficando mais livres para que eles possam brilhar. E isso se deve muito ao encaixe do Thiago Maia com o Eric Pulgar, que está funcionando, está dando certo ali atrás. Aí, o Felipe, este que vos fala aqui, estava enchendo o saco de 2 jogadores, porque o Ayrton Lucas tinha tentado sair jogando 2 vezes, deu 2 pichotadas, entregou a paçoca 2 vezes o Ayrton Lucas, em 2 saídas ridículas do nosso lateral esquerdo. Tem que ficar ligado, Ayrton Lucas. E também o Matheus França não estava bem no jogo, estava desligado, desatento, fugindo do jogo, se escondendo atrás da marcação do Vasco da Gama. Então 2 jogadores estavam sendo negativos na partida, apesar do Flamengo estar bem e fazendo um bom jogo, mas os 2 não estavam bem, não tinham entrado. E na hora que eu falei mal dos 2, os 2 fizeram uma bela jogada pelo lado esquerdo. O Matheus França dá um drible espetacular e volta essa bola para que o Ayrton Lucas pudesse marcar o primeiro gol dele com a perna direita. Esse gol depois parece, tá? Eu vou confirmar, mas acho que é isso mesmo. Esse gol depois foi dado pro Pedro, tá? Não, eu revi de novo. A bola resvala no Pedro, sim, mas nada que mudasse a trajetória da bola e nada que fizesse e nada que desse esse gol pro Pedro e não para Ayrton Lucas. A jogada é do Matheus França, rola essa bola e o Ayrton Lucas faz a jogada e finaliza. Então, achei injusta a marcação desse gol pro Pedro. Repito para vocês, vou rever, vou assistir mais uma vez, mas já vi várias, vi o toque e não acho que é toque para você marcar o gol pro Pedro. Acho que o gol era do Ayrton Lucas, até merecidamente, porque depois daquele, falei, o Ayrton Lucas começou mal, mas depois ele dominou o resto do primeiro tempo, inclusive num contra-ataque. O Ayrton Lucas, tudo que a gente pede pro Everton Cebolinha, por exemplo, fazer, quando ele recebe uma bola em velocidade, o Ayrton Lucas não olha para trás, ele já dá o tapa na bola para frente, pensando o que ele vai fazer para fazer o gol, e não qual é o passe mais espetacular para trás que ele pode dar. Então ele mata a bola, qualquer jogador medíocre ia se jogar, qualquer jogador medíocre ia ficar tentando pedir falta, cartão, expulsão, pênalti, qualquer coisa, qualquer jogador tinha se jogado. Mas o Ayrton Lucas não é qualquer jogador. Ele recebe a bola, mata, dribla o goleiro do Vasco da Gama e finaliza fazendo 4-0 ainda no primeiro tempo, para botar a torcida Cruz Maltina para vazar no intervalo, para botar a torcida Cruz Maltina no seu devido lugar,
quando se fala em confronto contra o atual campeão da Libertadores e o atual campeão da Copa do Brasil, que é o Flamengo. Até aí, baile do Flamengo, eu achei, tá? Então a gente vai para o intervalo e eu achei que o professor Sampaoli faria aí 4 modificações no intervalo, porque o Sampaoli precisa, de fato, controlar agora o gasto de energia dos nossos jogadores, porque temos um confronto, amigos, amanhã é terça, depois quarta, e já tem jogo quinta. Repito para você, provavelmente você pode estar vendo esse vídeo, inclusive, já na terça. Então nós só temos terça e quarta, e aí já tem bola rolando em Libertadores decisão. Falei, ele vai para o intervalo, vai fazer alterações, vai fazer substituições, e provavelmente já vai vir com umas 4, né? Não, ele volta com o mesmo time do Flamengo, mas visivelmente há uma conversa no vestiário. E visivelmente o Flamengo baixa totalmente as linhas, e o Sampaoli fala, agora, é só esperar o tempo passar, os 45 minutos. A gente já venceu esse jogo já acabou, velho. Realmente, fiquem em campo e não se cansem. É visível que essa é a ordem do Sampaoli. Fiquem em campo, troquem um passe ou outro, controlem a partida, mas não se desgastem. Não saiam correndo enlouquecidamente. É certo que há essa ordem, porque o segundo tempo do Flamengo é outro time, outra qualidade, outra intensidade, outra dinâmica, e você vê claramente um time do Flamengo totalmente com linhas baixas lá atrás, deixando o Vasco, que é inoperante, ficar com a bola, deixando o Vasco se divertir um pouquinho na partida, porque o Flamengo só precisava realmente se cuidar para o jogo de quinta-feira. Ah, Felipe, eu queria 8, eu queria, você também, tenho certeza. A gente queria que virasse 4 e fechasse com 8. O Flamengo tinha time para isso, o Flamengo tinha jogadores para isso, o Vasco da Gama tem elenco para perder de 8, o Vasco da Gama tem treinador para tomar de 8, então o Flamengo podia. Fica uma sensação de algo que faltou, mas de verdade eu entendo o Sampaoli, entendo o elenco do Flamengo e realmente o momento ali, depois de um 4-0, é controlar, é o damage control, é controle de danos e esperar o resultado ser feito ali. Você sabe que pode tomar um gol ou 2 e ainda assim a vitória está lindamente construída com uma distância absurda para o teu adversário. O Flamengo ainda toma um gol de pênalti, e aí o Gerson, tudo que eu elogiei o Gerson para o primeiro tempo, no segundo tempo o Gerson desatento, o Gerson tentando dar balão para trás, totalmente sem compromisso com o jogo, né? Descompromissado, acho que é o termo perfeito mesmo. Ele, o Pedro tentando dar drible nele mesmo, cara, uns lances ridículos que o Flamengo começou a cometer, que tudo bem você baixar a linha, tudo bem você controlar o ritmo do jogo, mas a soberbazinha, essa soberba do tentar dar chapéu em si mesmo, tentar dar balão para trás, essa soberba não me agrada. O resto eu entendo, baixar a linha e segurar o resultado, eu entendo, tá? Agora, a displicência não gosto. Acho que, as chances que você tem, tá com a bola no pé, vai lá e faz o quinto, vai lá e faz o sexto, sabe? Isso já não me agrada, tal qual também não me agrada o Everton Cebolinha, que entra e mais uma vez faz o que ele faz de melhor. Bola para trás, procura o jogador que está mais distante para recuar a jogada e falta um X1. Tudo isso é claro que é o Felipe Fontoura chatíssimo, tá? Mas para poder achar os erros de uma partida que foi fantástica do Flamengo. É para tentar achar erros para que a gente consiga corrigir e esteja sempre em evolução, né? Mas é óbvio que é o procurar pelo em ovo. De fato, o time do Flamengo foi muito, muito, muito bem e acabou com o Vasco da Gama, o ex-gigante da colina, né? Atual, com muito boa vontade, uma estatura média da colina. Assim, com muita boa vontade, para não chamar de anão da colina, o Vasco da Gama ficou no seu devido lugar. Acabou até achando um golzinho de pênalti, digo achando, porque o Gerson, estava falando aqui do primeiro tempo muito bom, no segundo tempo o Gerson faz muitas cagadas, inclusive um pênalti ridículo. É pênalti sim, meus amigos, foi pênalti, não há discussão, mas é idiota, não precisava ter feito. Esse pênalti, o Gerson fez com que a gente tirasse o belíssimo placar de 4-0 por displicência, mais uma vez, por falta de capricho. Tem que ter essa atenção os 90 minutos. E eu espero que o Flamengo tenha entendido que os 90 minutos de atenção vão fazer um Flamengo avassalador. 90 minutos de atenção. Flamengo avassalador, beleza? Sampaoli, para mim o único erro seu hoje, Sampaoli, é não ter mexido rápido no time pro segundo tempo. E aí o segundo erro é insistência no Vidal, né?
Entrou até bem o Vidal, nos primeiros 3 passes do Vidal foram bons, etc. Depois voltou a ser o Vidal. Precisou só de 5 minutos para cansar. Nos primeiros 5 minutos o Vidal foi bem. Deu 3 bons passes na bola, mas com 5 minutos jogando, o Vidal já estava mais cansado do que a galera que jogou 90. O Vidal já estava mais pregado do que quem jogou o jogo inteiro, e aí voltou a vidalizar o jogo e fazer as vidalices que ele sabe fazer. Felipe Luiz também, mais uma vez, não entrou bem. Felipe Luiz recebe um passe também de meio metro e não consegue matar a bola acaba vazando ali, passando por ele, etc. Tem alguns jogadores que, infelizmente, eu digo infelizmente com o coração partido, mas tem alguns jogadores que mesmo num jogo do gigante contra o pequeno, mesmo num jogo do resultado feito, não conseguiram se destacar. Isso é preocupante pra gente, bastante. Tá? É fundamental que o Flamengo esteja entendendo alguns ciclos. E ciclos têm fim, infelizmente. Eles precisam de pontos finais. Vidal, Felipe, etc. Tamo junto? É esse, meus amigos, mais um espetáculo do nosso Mengão. Falei a palavra espetáculo várias vezes. É o verbete do jogo. É a palavra que descreve bem o que o Flamengo fez com o Vasco da Gama. Então é isso. Vencemos bem. Quinta-feira tem mais. Amanhã a gente está aqui ao vivo debatendo, trazendo mais detalhes e etc. Vendo a coletiva do Sampaoli, vendo o que o professor falou. Mas por hoje, estoura a tua cerveja aí, vai celebrar, velho, porque é segunda-feira e você tem todo o direito de tomar mais uma geladinha aí antes de dormir, porque o Flamengo, o nosso Flamengo, atropelou um ex-rival, um ex-time grande do Rio de Janeiro. Hasta lá próxima, bebês, porque eu fui. Tchau.